para o mundo. O primeiro ciclo, vida intrafísica, vida extrafísica, depurando o olhar da consciência sobre si mesmo e sobre o mundo. Tem a ver até com um pouco com o que a gente estava falando do processo kármico, né? Mas o que acontece? A gente, em tese, vem amadurecendo vida após vida, e isso nos possibilitou chegar no curso intermissivo e fazer essa análise sobre todos esses últimos períodos intrafísicos e extrafísicos que nós vivenciamos. E isso impacta, isso depura o modo como a consciência enxerga a realidade, principalmente se a consciência alcança a lucidez para ter essa visão. Uma coisa é você dessomar hoje e ter visão sobre a última vida que você teve. Outra é você ter visão sobre as 10 últimas vidas, 20 últimas vidas e intermissões. Isso muda completamente a forma de enxergar a realidade, não só a pessoal, como a do seu grupo e do mundo como um todo, porque aí você se enxerga inserido nessa realidade. Isso muda a forma como a gente enxerga, né? E tanto que, assim, até eu não tenho muitas experiências de retrocognição, tem alguns lampejos de coisas assim que eu já vislumbrei e tal, mas esse entendimento da nossa multidimensionalidade, multiexistencialidade, desde que quando eu me dei conta disso, mudou a minha forma de enxergar a própria história da humanidade. Eu me sinto parte disso. Então, esse olhar, quando você olha de maneira intrafísica e sem a multidimensionalidade, você tem uma visão limitada. Você vê o passado como passado apenas, como algo do qual você está descolado, que você é resultado disso. Mas um resultado, digamos assim, à parte, né? Agora, quando você se olha inserido nisso, isso muda a forma como você enxerga o mundo e como você se enxerga. E isso tem muito a ver com a própria técnica da Invex. O outro ciclo, o ciclo autorreflexão, autoposicionamento, ação. Isso é algo bem importante, e eu vejo que para mim fez muita diferença, até porque chegou um momento das minhas reciclagens em que eu percebi que eu precisava muito disso, pelo meu próprio temperamento, a minha própria forma de funcionar. Fazia muita reflexão, mas tinha dificuldade de me posicionar e de agir. Eu falei, não, eu preciso estabelecer esse ciclo completo para poder fazer as reciclagens. Então, quando eu comecei a fazer reflexões mais profundas e envolver e fazer os posicionamentos e as tomadas de ação necessárias para que aquelas reflexões se concretizassem em fatos, isso acelerou as minhas reciclagens, os meus posicionamentos, as minhas mudanças íntimas. E como o processo da Invex envolve a aceleração dessas reciclagens, dessas mudanças e do próprio processo evolutivo, quanto mais cedo o inversor entrar nesse ciclo, aplicar esse ciclo pessoal, na vida pessoal, mais a sua Invex vai ganhar em termos de desenvolvimento. Aí partindo para o próximo ciclo, observação, reflexão, experimentação. Tem a ver com o ciclo anterior. Assim, tem uma coisa que é importante dentro da Invex, é que a gente não precisa experimentar tudo para poder saber que alguma coisa é boa e que outra não. A gente primeiro precisa observar a realidade. E aí, a gente está falando muito de visão aqui, então olhar para as coisas, né? Olhar para os fatos, não ficar fechado no mundinho pessoal, na própria família, no próprio grupo de amigos. Olhar para o mundo como um todo e refletir sobre isso. Ter opinião sobre as coisas, isso é muito importante. Até uma coisa curiosa, assim, um fato pessoal, né? Ano passado eu encontrei uma professora da época do colegial, me deu aula da 6ª até a 8ª série e descobri que estava morando aqui em Foz do Iguaçu e fui conversar com ela. Fui bater um papo com ela, ela já se aposentou e tal, estava morando aqui. E aí eu perguntei um pouco sobre como é que eu era na época que ela me dava aula, né? E aí uma coisa que ela me falou, assim, que chamava muita atenção dela, é que eu era muito mais maduro do que a média e que eu tinha opinião sobre tudo. Perguntava, debatia, e eu lembro bem, assim, que eu realmente... coisas que, assim, eu lembro que, por exemplo, na época que eu estava na 6ª, acho que 7ª série, foi quando aconteceu o atentado das Torres Gêmeas, tudo aquilo lá mexeu muito comigo, eu ficava debatendo isso com ela com 13 anos de idade. Então, isso é um exemplo específico, assim, mas que eu acho que vale a pena para todo mundo, em especial para quem aplica Invex, ter esse olhar sobre a realidade com autocrítica e com criticidade. Então, fazer esse processo de observar a realidade, refletir e experimentar aquilo que realmente vale a pena. E aí o ciclo Invexometria, planejamento, ação, conquistas evolutivas. Tem a ver com algo que eu faço também, que é o seguinte. Invexometria é uma técnica, né? Existe o Invexograma, que é uma ferramenta
proposta pelo professor Alexandre Nonato, que ajuda o inversor a estabelecer o seu nível de invexibilidade, considerando as 15 áreas prioritárias da vida humana para o inversor atuar. E, considerando ali esse inversograma, a pessoa vai perceber que existem áreas que ela tem um nível maior de invexibilidade, outros menos, e aí o que ela pode fazer? Reforçar aquilo que ela tem de bom e trabalhar em cima daquilo que não está tão bem desenvolvido. Isso é natural para qualquer pessoa, é muito difícil a pessoa ter tudo perfeitinho, funcionando igual, né? Então ela faz essa avaliação da sua própria invexibilidade, planeja as ações que vai fazer para poder melhorar, e aí o meu maxi planejamento eu sempre faço com base no meu inversograma, faço o inversograma, avalio, faço o planejamento, tomo as ações relacionadas a esse planejamento e, e aí avalio as conquistas evolutivas que eu auri a partir disso. Deu certo? Não deu? Volto para o inversograma, faço de novo o planejamento e assim vai esse ciclo. E aí, gostou desse vídeo? Você tem interesse em saber mais informações sobre o que é inversão existencial e o que é a conscienciologia? Aqui nós publicamos periodicamente conteúdo sobre esses assuntos. Então inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo assim que a gente publicar.